Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Eita Jesus, acho que as irmãs estão pensando, cadê a irmã Solange que sumiu? Pois é, minhas irmãs, eu tive viajando, sim. Segunda-feira não estava aqui na minha região, estava viajando e nem onde eu estava dava para gravar, porque eu já estava voltando de carro, não tinha como gravar. Mas glória a Deus, estamos aqui. Como eu conversei com as irmãs, sempre dizendo, vou gravar na segunda agora. Então não achei legal gravar em outro dia, né? Mas estamos aqui hoje, juntos para fazer o nosso devocional. Você que vai entrar, você que vai ver depois, pegue a sua Bíblia e vamos ouvir e aprender do Senhor nessa manhã. Amém? Pois sem muitas delongas, vamos para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Onde nós iremos ler o versículo 21 ao 23. É um capítulo muito extenso, mas nós vamos ler esses 3 versículos. Vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. A palavra vai dizer assim: mas o povo tomou os despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que nós possamos entender a palavra dele nessa manhã. O que ele quer para a minha vida e para a sua vida. O que ele quer falar ao meu coração e o que ele quer falar ao seu coração. Senhor Deus e amado Pai, nessa manhã, meu Deus, nós estamos aqui. Sabemos, Pai, que a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Então nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento da tua palavra, abra os nossos olhos, Senhor, e que a tua palavra fique gravada em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nessa manhã aprender com a tua palavra, como ser obediente ao Senhor. Que nós venhamos nessa manhã, Senhor, buscar a tua presença, meu Deus. Buscar, Senhor, agradar ao Senhor e não fazer, Senhor, a nossa vontade. Senhor, e não fazer, Senhor, não procurar desculpas, meu Deus, para não servir ao Senhor. Procurar desculpas, meu Deus, para o pecado, Senhor. Que nessa manhã o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós venhamos encontrar refrigério na tua palavra, que nós venhamos encontrar consolo na tua palavra, soberano e eterno Pai. Nessa manhã, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas vezes, Senhor, que nós desagradamos ao Senhor, até mesmo pensando que estava agradando, Senhor, mas tu és tão santo, Senhor, que não aceita qualquer coisa.
o Senhor não aceita, o Senhor aceita o que é santo, o que é puro e o que é justo. Então, Pai, nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom dia, irmã Lúcia. Que nessa manhã a palavra do Senhor ela fique gravada no meu coração e no seu. Onde nós estamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, nós lemos o versículo 21 ao 23. E aí nós pedimos ao Senhor e ao Espírito Santo que nos dê entendimento da palavra do Senhor. Essa história, ela é muito conhecida. Ela é muito conhecida. Só que nós, como servos de Deus, bom dia, irmã Evanice, nós, como servos de Deus, às vezes desagradamos o Senhor, querendo fazer a nossa vontade, querendo fazer a vontade do nosso próximo, ou muitas vezes procurando um culpado, como foi o caso aqui do rei Saul. Nós vamos ver que o Senhor, ele é santo. E que nada passa despercebido dos olhos do Senhor. E que ele escolheu a mim e a você para ser santo. Sei de santo porque eu sou santo. Bom dia, Raniele Oliveira. É assim que a palavra do Senhor diz. Mas aqui o Senhor deu uma ordem ao rei Saul. E tem um ditado popular que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Você já ouviu? Pois está aqui. De boas intenções o inferno está cheio. Então, nosso Deus, ele é santo. Ele é santo. E ele é justo. E a justiça dele se cumpre. Na minha vida, na sua vida. Os olhos do Senhor, ele vê o que eu faço e o que você faz. Nada que nós venhamos fazer passa despercebido aos olhos do Senhor. E aqui, quando o Senhor dá uma ordem, para que ele vá lá e destrua esse povo. Mas ele desobedece. Ele diz: eu vou fazer um pouquinho, porque eu acho que esse pouquinho que eu vou fazer, ele vai agradar a Deus. Esse pecadinho aqui de desobediência é tão pouquinho que vai passar despercebido. E aí eu vou agradar a Deus com sacrifícios, holocaustos, oferecer essa gordura ao Senhor. Mas nós servimos a um Deus que é rico, a um Deus que é santo, a um Deus que é justo. E a desobediência, ele vai dizer aqui, no versículo que nós lemos aqui no 23, ele diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria a culto de ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. O Senhor deu uma ordem para que ele fosse lá e destruísse. Mas aqui vai dizer que ele trouxe o rei daquela cidade, trouxe os bois, as ovelhas, o que era melhor aos olhos dele. Achou que o Senhor talvez fosse se agradar. E aí, muitas vezes, é aí onde a gente também se engana como servo de Deus. O Senhor escolheu a mim e a você para ser santo, para crer nele como manda as Escrituras, não da forma que eu acredito que você
acredita na nossa parte carnal, porque muitos dizem, não, só esse pecadinho aqui, o Senhor perdoa. Só esse pecadinho aqui dá para passar. E aí vai acumulando, vai se repetindo. E aqui o Senhor vai dizer a Saul, no versículo 1, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre esse povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ele diz, o Senhor te ungiu, foi rei. Como o Senhor ungiu a mim e a você como servo do Senhor. E nós temos uma obrigação a cumprir. E aqui ele vai dizer, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Tem-se posto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Quando Elimeleque, ele foi contra o povo de Deus. Quando Moisés subia do Egito, ele se colocou contra o povo de Deus. Ele queria destruir o povo de Deus. Quando Moisés levantava os braços, o povo de Deus avançava. Quando os braços de Moisés, por ser pesado, baixava, o exército avançava contra o povo de Deus. Mas aqui o Senhor disse, eu vou destruir ele, Moisés. Eu vou destruir. E da mesma forma, o Senhor mandou aqui. Bom dia, irmã Maria Vieira, Ivonildo Vicente, Deus abençoe a sua vida. E aqui o Senhor disse, vai lá e destrói esse povo. E ele foi desobediente. Vai dizer aqui, vai, pois, agora e oferece. Vamos aqui para o versículo 4. Saul convocou o povo e os contou. Deixa eu ver aqui. Versículo 6. E disse aos cananeus, para tirar os cananeus que estavam no meio, aos queneus, e disse, ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, porque eu vos não destruí, juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subi ao Egito. Assim, os caneus se retiraram do meio dos amalequitas. E aqui foi onde o Senhor mandou que Saul fosse lá e destruísse tudo. Não deixasse ninguém. Não deixasse. Mas Saul chegou lá e disse, eu vou levar o rei vivo. Eu vou levar os bois, eu vou levar os carneiros. Eu vou levar os despojos melhor. Quando chegar lá, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor e ele vai entender. E muitas vezes o Senhor ordena a mim e a você. Bom dia, Wesley Alencar. O Senhor diz a mim e a você. Porque quando nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, nós sentimos. O Espírito Santo nos incomoda. Nos incomoda. Mas aí a gente diz, não, é só essa vezinha. A gente lê no Salmo 1, que o Senhor diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores. Mas aí a gente diz só uma vez. É uma pessoa que eu gosto tanto. É uma pessoa que eu respeito tanto. Aí você participa. Aí você fica ali agradando aquela pessoa e você desagrada a Deus. Aí a palavra vai dizer que nesse dia o Senhor manda o profeta ir lá. E quando Samuel chega lá, ele diz, o Senhor não mandou que você destruísse tudo? E que barulho é esse que eu estou ouvindo? E que mugido é esse que eu estou ouvindo, Saul? Aí ele disse, não fui eu não, foi o povo.
foi o povo. Mas o Senhor não colocou ele como rei? Ele não tinha autoridade sobre aquele povo? O Senhor também não escolheu você como povo santo? E eu também? Como raça eleita? Por que que a gente tem que estar cedendo para o pecado? Aí a gente vai botar desculpa em quem? No diabo. Porque a desculpa hoje é o diabo. Às vezes o diabo nem está perto. É a sua carne mesmo. É você mesmo, é eu mesmo. Porque aqui Saul era rei. Ele tinha autoridade sobre esse povo. Aí depois disso foi o povo. O povo quis trazer essas coisas e eu não quis desagradar o povo. Aí aqui o profeta vai dizer a ele. No versículo 21 ele diz: mas o povo tomou os despojos, ovelhas, boi, as melhores coisas, designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Era para oferecer ao Senhor. O que o Senhor disse que nada queria de lá, que botasse fogo, era para ser destruído. Era para ser destruído. Aquilo ali não agradava ao Senhor. E às vezes a gente acha, não, eu estou aqui porque eu vou levar, às vezes é um lugar que não cabe a nós como servos de Deus. Aí a gente diz, depois eu oro ao Senhor, eu confesso ao Senhor o pecado. Enquanto isso o Senhor diz, se afasta dali, sai daí, não participa disso aí, tira tua mão daí. Aí você diz, mas é meu irmão que está chamando, mas é a minha mãe que está chamando, mas é o esposo que está chamando, é um filho que está chamando. Aí o Senhor diz que ele não vai, ele vai dizer, eu não destruí Elimeleque. Ele diz, do jeito que eu destruí ele, porque prejudicou o meu povo, eu também mandei você destruir essa raça aí todinha. E aí Samuel chega lá enfurecido porque ele estava triste, porque ele gostava de Saul. Mas ele era obediente a Deus. Ele era obediente a Deus. Ele amava o Senhor. E ele sabia que aquilo não agradava ao Senhor. E ele pega a espada e ele mesmo estraçalha aquele rei. O rei olha para ele e diz, já passou até a minha amargura de morte. Eu sei que eu não vou morrer mais não, que Saul me salvou, né? Me trouxe. E aí Samuel com a espada despedaça aquele rei e faz a vontade do Senhor. E aí ele vai dizer aqui, porque ele diz, no versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifícios, quanto a obediência à sua palavra? Ele ordenou que nós temos que ser obedientes. Sei de santo, porque eu sou santo. Bom dia, irmã Stephanie. Sei de santo, porque eu sou santo. Mas muitas vezes nós nos misturamos com o mundo e culpamos o diabo. Nós nos misturamos com as coisas do mundo. Eu não estou falando, não é do mundo secular, não. Eu estou falando do povo de Deus. Da igreja do Senhor. Dos escolhidos do Senhor. Porque foi o Senhor que escolheu Saul. Foi o Senhor. O povo queria um rei e o Senhor escolheu Saul. Mas ele disse, eu me arrependi de ter escolhido ele. Eu me arrependi. E o povo de Deus, eu sei que nós temos que cuidar da nossa saúde. Eu não tenho dúvidas. Nós temos que cuidar sim, fazer uma caminhada,
Às vezes, quem gosta até de uma academia, praticar. Mas minhas irmãs, meus irmãos, nós olhamos hoje e nós vemos as servas de Deus parecidas mais com o mundo. Você não sabe quem é uma serva de Deus, a maioria hoje, dentro de uma academia. Sensualizando, me desculpe se eu estou falando assim. A gente olha para as situações, a gente fica horrorizada. Quando sai no meio da família, quando está em algum lugar, meu Deus, muita gente você não sabe se é servo de Deus ou se não é. Aí diz, não é só isso aqui Deus deixa passar. Mas ele é santo. E ele diz, sei de santo porque eu sou santo. Vá fazer, mas seja uma serva de Deus. Seja luz aonde você for. Seja obediente ao Senhor. Nas vestes, no falar, no agir, no tratar com as pessoas. Ah, mas no meu trabalho eu tenho que usar a mesma linguagem daquele povo. Seja luz, seja sal aonde você for. Ah, porque lá eu tenho que fazer o que é errado, porque todo mundo faz. Porque se eu não fizer, eu perco meu emprego. Aí aqui vai dizer que o Senhor tirou de Saul o reinado que tinha dado a ele. E disse, eu me arrependi de ter te constituído rei. Eu me arrependi. E ele pede perdão, mas ele comete depois erros. E nós, como servos de Deus, temos que aprender com a palavra de Deus. Senhor, se há em mim algo que não agrada ao Senhor, pois tira de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor. Como é que eu e você, servos de Deus, vamos fazer o que não agrada ao Senhor? Chega alguém na sua casa com a peça mais barata e diz, estou te vendendo por esse preço. Você sabe que o preço não é esse. Às vezes é algo roubado, é algo que foi sonegado, é algo... Aí você vai lá e compra. Você acha que Deus vai olhar para isso como? Deus vai condenar só o que trouxe o roubo? Ou quem comprou também? Tem tanta coisa que muitos servos de Deus hoje cometem pensando que engana a Deus. Pensando que engana o pastor. Está se enganando. Está se enganando. Foi isso aqui que aconteceu com Saul. A desobediência levou ele para a ruína. Ele tirou a própria vida. Vai dizer lá na frente que ele pega uma espada e ele, quando vê a morte do filho dele, Jonas, ele se mata. Desse jeito. Então nós, como servos de Deus, nós temos que nos espelhar em quem? Em Jesus. Por que que os santos são santos? Como nós vemos aqui. Porque eles olharam para Cristo. Porque eles se espelharam em Cristo. É assim que nós temos que fazer. Nós não somos perfeitos. A irmã Solange não é perfeita. Estou dizendo isso não. Eu também sou pecadora. Mas eu quero lhe dizer que não existe pecadinho pequenininho, pecadinho grandão, pecado... Não. Se é pecado para o Senhor, é pecado. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Ele é justo. Ele é justo. E Ele quer que a vontade dEle se cumpra na minha vida e na sua vida. Ele deu o filho dele para morrer naquela cruz por mim e por você. Para que nós nos tornássemos pessoas melhores. É pela graça do Senhor que nós somos salvos. Não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho. Porque você vive na igreja, porque eu vivo na igreja. É não. É pela graça do Senhor. Mas nós, como servos de Deus, nós sabemos, quando você olha para um servo de Deus, que ele parece com Cristo, que ele tem atitudes, aí você sabe se ele realmente é um servo de Deus. Porque tem muitos que estão dentro da igreja,
que quer fazer a sua própria vontade. Aqui, como Saul fez, o Senhor deu uma ordem a ele e ele fez outra. Só que não passa despercebido dos olhos do Senhor, porque ele é onisciente, porque ele é justo, porque ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Nós temos hoje ainda, nós podemos pedir perdão e ser perdoado, nos arrepender e ser perdoado pelo Senhor. Mas ele diz, como disse aquela mulher, vai e não peca mais. Mas toda vez você tem a consciência que aquilo ali não agrada a Deus e você continua fazendo, continua praticando, você acha que Deus vai fazer como? Ele tirou aquilo, vai lá e diz a ele que eu tirei dele o reino. Saul vai dizer aqui, o profeta Samuel vai dizer, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para adorar o Senhor. Mas aqui, o que ele queria, o profeta sabia que o Senhor já tinha tirado dele. E aí a palavra vai dizer que ele pega pelas golas, pela orla da roupa e rasga, puxando, porque o profeta rejeita ir com ele. Aí ele diz, hoje é tirado de ti o reinado e é dado a outro melhor do que você, do que o outro que tem se esforçado para estar na presença do Senhor. Não adianta arrumar desculpas. Não adianta viver tentando enganar ao Senhor, porque não engana. Não engana. Sabemos que não somos perfeitos. Por isso que nós temos que ter um coração contrito, arrependido. Às vezes nós respondemos mal a um filho. Às vezes respondemos mal a um esposo ou o esposo à esposa. Mas até a palavra do Senhor diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Nós temos que resolver aquela situação, pedir perdão, confessar ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Agora, endurecer o coração, querer fazer a minha vontade e dizer, tem que ser do meu jeito. Eu não vou para a igreja porque eu não gosto daquele irmão que é assim, assado, por causa do pastor que é assim, assim. A palavra vai dizer aqui que, no versículo 23 do capítulo 15, vai dizer, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. É pecado. É pecado. Que hoje eu e você venhamos colocar nossa vida diante do Senhor. Hoje, em todo lugar, se a gente olhar, a gente vai ter na terra motivos para errar. Mas nós temos que olhar para o céu. Se nós olharmos para o mundo político, o mundo em geral, é só corrupção. É só coisa errada. Se nós olharmos para o mundo comercial, nós vamos ver muita coisa errada, muita sonegação, muita exploração também da parte dos governos. Se nós olharmos para os lares, nós vamos ver muita coisa errada acontecendo dentro dos lares. Aqui outro dia teve um acidente com um caminhão carregado de café. Aqui, depois de Brejo Santo, no Ceará, minha cidade. Um caminhão avaliado não sei quantos milhões, 2 milhões, 1 milhão, não sei nem falar direito dessas coisas. Mas era mais ou menos isso. E disse que o motorista ficou preso lá embaixo.
junto aos pacotes de café. E os carros passavam lá e todo mundo enchendo os carros, enchendo, carregando as cargas. Tinha um dono. O povo não se preocupava nem com o infeliz do motorista que estava lá machucado no meio. Era o povo carregando e acha que tem direito de fazer. Isso é certo? Isso está errado. Isso está errado. Quando acontece qualquer acidente aqui nessa BR, a gente só escuta as histórias. Pessoas correram lá para pegar as coisas. Depois era o povo vendendo café aqui. A gente descobria que tinha gente vendendo café, oferecendo café nos cantos. Uma coisa que não era da pessoa. Aí a gente vai dizer que Deus vai ficar satisfeito com uma coisa dessa? Aí você faz uma coisa dessa e quer que seus filhos, que eles estão aprendendo o quê? Se hoje é muito comum nas casas o povo botar aquele negócio nas energias, nas águas para roubar. Meu povo, isso está errado. Está errado. E muitos servos de Deus concordam com isso. Está errado. Isso não agrada a Deus. Ele disse: eu destruí tudo que era vil, o que não prestava, Samuel, eu fiz a vontade do Senhor. Eu destruí tudo, eu só trouxe algumas coisinhas que era melhor. Aí ele vai dizer aqui, ele diz aqui no versículo 22, ele diz: porém, Samuel disse, porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Às vezes faz o que é errado, aí, eu vou para o culto, eu fiz isso e foi aquilo, mas eu vou pedir perdão ao Senhor, mas quando tiver outra oportunidade eu faço de novo. O Senhor é justo. O Senhor é justo. E Ele vai cobrar do povo dele. Ele vai cobrar do povo dele. Então a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a igreja dele. Tem coisas dentro da nossa casa, dentro da minha, dentro da sua, que nós não podemos mudar. Mas a palavra do Senhor diz: não vos acostumeis com esse sexo. Não acho normal, não. Continue não querendo, continue não aceitando o que é errado, mesmo que você não possa mudar. Porque o Senhor está vendo a sua atitude. Porque se meus filhos fizerem algo e eu não puder mudar, aí eu não vou dizer: não, eu aceito o que você fez. Eu digo: eu não aceito, mas a vida é sua. Infelizmente a salvação ela é individual. Um pai não pode salvar um filho não pode salvar um pai, nem a esposa o marido, e muito menos o marido a esposa. Então hoje é tempo de buscar o Senhor, de pedir perdão das nossas falhas, porque o nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é justo. Na medida dele, na balança dele, não passa nada errado. Nada. E a justiça dele primeiro vem para a casa dele. Vem primeiro para o povo dele. Para o povo dele. Não se engane. Hoje em dia é só o que a gente escuta. Está aumentando o número de evangélicos no Brasil, no mundo. Mas daqueles que obedecem ao Senhor, eu acredito que tem diminuído. Dos que têm feito a vontade verdadeira do Senhor. Tem feito aqui como Saul. Talvez ache porque dá um dízimo bom, ou porque está trabalhando dentro da igreja. Ele passa despercebido, mas não passa não. Dos olhos do Senhor não passa nada. Continue fazendo a sua parte e deixe que o Senhor vai fazer a dele. Infelizmente, nós como pais, a gente às vezes sofre com a atitude dos nossos filhos ou de esposo, quem tem marido convertido, quem não tem, esposa convertida. Mas nós temos que continuar orando e pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia dos nossos lares. E nós, como servos de Deus, temos que continuar vigiando, porque o nosso Deus está com os olhos dele,
como bolas de fogo, tochas de fogo, vendo cada passo que você dá, ouvindo cada palavra que sai da sua boca e sondando o seu e o meu coração. Ele sabe de todas as coisas. Vamos cantar aqui um hino para a glória de Deus, porque Deus é bom. Na minha Bíblia é o hino de número 11, Trindade Santíssima. Mas para quem tem a harpa cristã, eu não sei aonde, não decorei aonde fica o número que é. E às vezes muda um pouquinho, mas o ritmo é o mesmo. Mas nós iremos cantar o nosso Deus, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano e excelso Criador. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muitos, meus irmãos, não querem ouvir essa palavra. Por quê? Porque estão envolvidos. Às vezes até tão envolvidos que fica difícil de dizer: eu não posso voltar atrás. Eu não posso abrir mão. Eu já estou envolvido demais no pecado. Mas hoje o Senhor diz que não há pecado grande nem pequeno. Confesse a Ele o seu pecado, eu confesso o meu pecado. E Ele é fiel para nos perdoar. Ele é santo e poderoso, só Ele perdoa pecado. Só Ele, não há outro que possa perdoar os meus pecados e os seus pecados. Só Jesus. Só Ele pode nos perdoar. Então, nessa manhã, clame a Ele, conte a Ele, confesse a Ele os seus pecados. E diga: Senhor, eu cometi esse pecado.
mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Derrama da tua graça sobre a minha vida e me perdoa, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Deus, amado Pai, Deus soberano, eterno Rei, nessa manhã, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, as nossas falhas, coisas que há em nós, meu Pai, que nós estamos talvez achando, Senhor, que não é pecado, mas a Tua palavra diz que isso não agrada ao Senhor. Então, Pai, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos nos afastar do que não agrada ao Senhor. Para que nós venhamos fazer a tua vontade, Senhor. Para que nós não venhamos agradar o mundo, mas agradar o Senhor. Para que a tua vontade seja feita, meu Pai, em nós. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa segunda-feira, meu Pai. Amém. Amém, minhas irmãs, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em mim, trabalhe em você, libertando, curando, abrindo os nossos olhos, libertando os nossos filhos, esposos e familiares. Que às vezes olha para algo e diz: não, mas isso não é pecado. Depois eu passo 40 dias jejuando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou vou me obstinar disso e daquilo e vou agradar o Senhor. Mas o Senhor não se agrada de sacrifícios. Ele quer que eu obedeça e que você obedeça. Amém? Cheiro, irmã Evanice, Raniela Oliveira, Heleneide, irmã Lindete, irmã Lúcia, irmão Ivanildo, cada um que aqui entrou, Wesley Alencar, a irmã de Barbalha, que Deus abençoe, cada um que aqui entrou, cada um que aqui entrou. Deus abençoe. Irmã Kelly também de Barbalha, que Deus abençoe a vida de vocês. Cada um que Deus trabalhe em nós, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, que somos falhos e pecadores e que nossa vista, nossos olhos não enxerga nem depois daquela porta que eu estou vendo aqui, mas o nosso Deus vê o que está no oculto e no secreto. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo da irmã Solange.